1 Coríntios, capítulo 2, do verso 13 ao verso 16. Pedi a Marcelo Jorge, essa voz de radialista, para 2, 13 a 16. Abram as suas Bíblias ou liguem as suas Bíblias e a gente vai ver esse texto. 1 Coríntios 2, 13 a 16. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos falar com Deus, irmãos. Pedir a irmã Marli. Faça uma oração, por favor, irmã Marli. Senhor amado, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por este dia, pela oportunidade mais uma vez de estarmos em tua casa, na tua presença, Senhor, para aprendermos mais de ti. Sei, ó Deus, com o nosso pastor Jean, que estará ministrando a tua palavra mais uma vez. Nos dá, ó Pai, discernimento para compreender, ó Deus, o que será colocado nesta manhã. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Sei com este momento que possamos sair, ó Deus, aqui com mais desejo, ó Deus, em nossos corações de aprender mais de ti. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Amém. Irmãos, o que é que, basicamente, esse texto, ele nos ensina? Eu queria trabalhar um outro ponto com vocês. Qual é a ideia principal desse texto? 1 Coríntios 2, 13 a 16. Eu estou passando aqui, que está no início, está passando vários pontos. Pense no texto, não precisa olhar para aqui agora não, tá certo? Aqui eu vou passando vários pontos que a gente já estudou, tá bom? Muita coisa. O que esse texto basicamente está nos ensinando, irmãos? Qual é a mensagem central de 1 Coríntios 2, 13 a 16? Podem dizer, não fiquem tímidos. Qual é a mensagem central? Vou deixar no limiar para vocês responderem. Cadê? Qual é a mensagem central de 1 Coríntios 2, 13 a 16? Qual é o ensinamento? O que é que você olha nesse texto e pensando no Espírito Santo, o que é que você percebe? Um de cada vez. Que o Espírito Santo nos guia, foi nossa última temática. E tem uma outra expressão aqui. Somos o quê? Orientados pelo Espírito Santo. Então, uma outra obra do Espírito, irmãos, é que o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele nos ensina. Você já teve aquela experiência de ver alguém falando, ou você mesmo falar, o seguinte: eu não entendo a Bíblia. Não é? Eu não entendo a Bíblia. A Bíblia é complicada. Eu não consigo entender a Bíblia. Já viveu isso? Ou já viu gente dizendo isso? Eu não entendo a Bíblia. Tem um parágrafo da Confissão de Fé que diz assim, que nem tudo que está na Bíblia é absolutamente claro.
assim, totalmente claro. Você lê e já entende. Mas esse mesmo parágrafo diz assim: mas aquilo que é suficiente para a nossa fé, para o nosso crescimento, está claro. Está muito claro. Isso é interessante, irmãos, porque, por exemplo, Pedro disse, foi Pedro que disse, não fui eu que disse. Pedro disse que Paulo escreve algumas coisas difíceis de entender. Quando eu leio esse texto de Pedro, eu digo, meu Deus, se Pedrão disse isso, imagine eu. Então, existem algumas coisas na Bíblia que não são fáceis, tão fáceis de entender. Mas aí vem um princípio da ciência de interpretação da Bíblia que é útil para a gente, quando diz que a Escritura interpreta a Escritura. Ou seja, às vezes tem um texto que você pega e o texto não é muito claro. Mas aí você vai para um outro texto, e aquele outro texto elucida aquela passagem que não é tão clara assim. O fato é que nem tudo que está na Bíblia é fácil de entender. Por quê? Porque nós estamos lidando com um livro, ou uma coleção de livros, que o mais novo, que é Apocalipse, tem quase 2000 anos. Nós estamos lidando com a coleção de livros escrita em hebraico, algumas partes em aramaico, o Antigo Testamento, e grego, o Novo Testamento. Nós estamos lidando com um livro que é atemporal, que é para todas as épocas, mas que foi escrito em um espaço de tempo, de mais ou menos 1600 anos. Foi o tempo que a Bíblia foi escrita, cerca de 16 séculos, cerca de 40 autores. Então, há uma distância cultural, há uma distância temporal, há uma distância geográfica. Mas o fato de mesmo haver isso, não nos impede de entendermos a Bíblia. Porque existem as verdades essenciais na Bíblia que são claras. O problema é quando eu quero descobrir qual o nome da mulher de Caim. Aí eu vou ter problema. Tá? O problema é quando eu quero descobrir qual a data que Jesus volta. Mas aquilo que é necessário para a nossa salvação e para o nosso crescimento está muito claro. Não é verdade? Está muito claro. A salvação é pela graça mediante a fé. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Jesus voltará. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu devo crescer em santidade, etc. Está muito claro. Agora, veja que esse texto aqui, ele nos fala sobre dois tipos de homem. Homem aí tem um sentido genérico de ser humano. Quais são esses dois tipos? O homem natural e o homem espiritual. O que é o homem natural? Hein? Pecador e o que, doutor? Pecador que permanece no pecado, ou seja, o pecador não regenerado, não redimido. O texto vai dizer que o homem natural, ele nem aceita as coisas do Espírito de Deus, ele não aceita. Porque para ele é loucura. E não apenas ele não aceita, mas ele não entenda, não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem de que forma? Espiritualmente.
Mas o texto apresenta um outro tipo de homem, de ser humano. Esse se chama o quê? Espiritual. E o texto vai dizer que esse homem espiritual, ele consegue julgar as coisas. Ele consegue discernir as coisas. E por que ele consegue discernir as coisas? Por causa do Espírito Santo de Deus. Existem algumas coisas maravilhosas, irmãos, que Deus faz. Eu não sei se você já viu testemunhos de pessoas que disseram que aprenderam a ler a Bíblia depois que se tornaram crentes. Oi? Exatamente. E não é porque elas fizeram, como é o nome daquele curso, Irlande? AEI, é? Não é porque elas fizeram o AEI, aquele curso de alfabetização de adultos. Não é porque tinha um trabalho lá de alguns irmãos que alfabetizavam adultos. Simplesmente ela começou a ler a Bíblia, algumas pessoas ajudaram e ela, testemunho de Senhor lindo. Então, o texto vai nos mostrar, isso aí é um outro aspecto, tá, irmãos? Isso é um outro aspecto. O texto vai nos mostrar que o Espírito Santo, ele ensina os crentes. E como é que o Espírito Santo nos ensina? Nos ensina pela sua palavra. A ponto do texto dizer, no verso 16, que nós, os crentes, nós temos que mente? A mente de quem? De Cristo. Hoje à noite no início da mensagem, eu vou falar um pouco sobre identidade. Identidade cristã. É importante a gente saber a nossa identidade. Imagine que você recebe um salário de X e você acha que o seu salário é de 50 reais. Imagine que você tem uma herança Y e você acha que não tem herança nenhuma. O que vai acontecer? Você vai viver de acordo com aquilo que você acha. E não de acordo com aquilo que é a realidade. Às vezes nós cristãos não nos apropriamos de realidades que a Bíblia nos revela. O texto está dizendo que o cristão, ele tem a mente do Senhor. A sua mente, a minha mente, ainda é atacada pelo pecado, não é? Já viveu aquela situação de você simplesmente ouvir uma música ruim no carro de som e aquela desgraçada daquela música ficar na sua cabeça? Você não gosta da música, você odeia a música, odeia o ritmo, odeia a ideologia da música, mas a miserável fica lá. Como é? Por que não fica na cabeça aquilo que a gente estuda para concurso, né? Realmente é um mistério, né? Então, assim, a gente precisa entender que em Cristo a nossa mente está sendo formatada, irmãos. Está sendo renovada, irmãos. Você pega, por exemplo, um barro, mas pense num barro fino, um barro que não está solidificado. E você coloca num copo. E de repente, aquela água daquele copo fica suja por causa daquele barro. E aí você vai pegar uma outra água limpa e começa a jogar naquele copo. E paulatinamente aquela água suja vai sendo substituída por aquela água limpa. Às vezes isso pode durar poucos segundos, às vezes isso pode durar minutos, mas vai chegar um momento que aquela água que está naquele copo está purificada. O que Deus está fazendo, irmãos? A nossa mente foi poluída pelo pecado. Mas o que Deus está fazendo? Ele está restaurando a nossa mente. Pelo seu Espírito que nos ensina.
Você já ouviu falar de... Semana conversando com o pastor Wallace, ele disse, pastor, o que são? Ele lendo um livro, acho que é aquele que o senhor... Efeitos noéticos da queda. Já ouviu falar isso? Efeitos noéticos da queda. Você ouve um negócio desse? E diz assim, meu Deus, efeito noético da queda, o que é isso? Tem alguma coisa a ver com Noé? Não tem nada a ver com Noé. Nada. São efeitos noéticos da queda. Eu fui pesquisar. Eu disse, não, na minha época de seminário, não usava essa expressão, não. Vou estudar. Já tinha lido, mas não tinha parado para pesquisar. Aí eu fui estudar. O que são os efeitos noéticos da queda? A palavra noética vem de um termo grego chamado nous. N-O-U-S. Tá? A palavra nous significa mente. O que são os efeitos noéticos da queda? Se um dia você estiver lendo algum material aí de aconselhamento bíblico e matérias afins e ler sobre isso, você já sabe o que é. O que são os efeitos noéticos da queda? São os efeitos do pecado na nossa mente, no nosso intelecto. Hoje, nós não vivemos mais essa época, mas, por exemplo, nós vivemos uma época chamada iluminismo. O que era que o iluminismo apregoava, entre outras coisas? O iluminismo, junto com o racionalismo, apregoava que a razão é a suprema autoridade de todas as coisas. E que tudo aquilo que não se coaduna à razão deve ser rejeitado. Por isso que eles começaram a questionar a Bíblia, questionar o nascimento virginal de Cristo, questionar milagres, questionar a morte expiatória, questionar a ressurreição. Porque eles só acreditavam naquilo que a razão podia provar. Só o que esse conceito de efeitos noéticos da queda mostram? Que a queda, que o pecado afetou inclusive a nossa razão, a nossa mente. Então não tem como você e eu confiarmos plenamente na nossa razão. Não é que nós vamos ser irracionais, não é que nós vamos seguir a Disney, siga o seu coração. O que o seu coração está pedindo? Siga o seu coração. Não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que a minha razão foi afetada pelo pecado. Por isso a minha razão, ela pode estabelecer postulados enganosos. E por isso a minha razão precisa estar submetida a quê? A Escritura. Vou dar um exemplo prático. Você já viu um indivíduo que foi engolido por um grande peixe e passou 3 dias vivo dentro do peixe? Já ouviu essa história em algum lugar? Jornal Nacional? Internet, assim, acordou de manhã, vou dar uma olhada em algum site. Homem sai do ventre de um grande peixe, vivo depois de 3 dias. Nunca vi essa história? Essa história, racionalmente falando, ela é lógica? Ela não é lógica. Mas por que a gente crê nela? Porque está na Bíblia. E aí a gente precisa entender que a Bíblia, ela não é irracional, mas a Bíblia, ela tem aspectos, irmãos, que são suprarracionais. Há uma diferença. Ela não é irracional, mas ela tem elementos que vão além da nossa razão. Então eu preciso, devido aos efeitos noéticos da queda, resumindo, os efeitos do pecado na minha mente. A Bíblia diz que uma das características do homem não regenerado é que ele é obscurecido de entendimento. O que é isso? Você chega um cientista, o cara inteligentíssimo, o cara capaz, escreveu várias teses, descobriu coisas maravilhosas, e aí você pergunta para ele, você
acredita em Deus. E ele diz, não, porque a moda agora não é dizer que é ateu, a moda agora é dizer que é agnóstico. Ele diz, não, eu sou agnóstico. Eu não estou fechado, mas também não estou aberto. O agnóstico diz, eu não posso provar que Deus existe, mas eu também não posso provar que Deus não existe. É o agnóstico. Biblicamente falando, esse homem fantástico, que tem a graça não salvadora, mas a graça comum de Deus, o capacitando para descobrir verdades de Deus, porque toda verdade é verdade de Deus. Toda verdade que é descoberta pela ciência é verdade de Deus. Esse cara fantástico, que Deus o usa mesmo sem ele crer em Deus. Esse cara que tem contribuído para a humanidade. Esse cara, biblicamente, ele está obscurecido de entendimento. Ele é inteligente para descobrir verdades que Deus revela no universo, mas ele não tem a inteligência de olhar a natureza e ver a glória de Deus na natureza. De olhar o universo e ver que Deus está se revelando ali. O seu entendimento está obscurecido. Irmãos, eu dei uma volta tão grande agora, não foi? Fala sério. Vamos voltar aqui. Então, toda essa conversa para mostrar que o Espírito Santo age no homem espiritual, que é o homem regenerado, o ensinando. O ensinando. O orientando. Então, o Espírito Santo ensina você. Se você tiver doutorado, o Espírito Santo ensina você, sendo crente. Mas se você for um analfabeto, o Espírito Santo também ensina você. E como é que ele ensina? Ele nos ensina através da sua palavra. Tranquilo aí? Perguntas? Essa volta ao mundo que eu fiz, todo mundo entendeu? Alô? Oi? Todo mundo? Entendeu? Então veja, então o Espírito Santo ele nos ensina, mas a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo faz outras coisas. Vamos ver aqui esse texto, Romanos capítulo 8, verso 2 e verso 4. Você pode ler juntamente comigo, por favor? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você já viveu aquela situação que você tem que fazer uma coisa e você sabe que aquilo é o certo, você não consegue? É frustrante, né? Eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo. Vamos pensar nas coisas mais simples. Eu tenho que comer menos. Eu tenho que exercer o fruto do Espírito, que se chama domínio próprio. Eu não posso ser um glutão. Ou eu tenho que comer menos porque eu estou com gordura no fígado. Ou o meu colesterol está alto. Mas eu não consigo resistir àquela carninha light de charque. Essas coisas mais simples, elas nos mostram a nossa incapacidade, a nossa fragilidade. Vamos pensar na lei de Deus. A lei de Deus, ela revela Deus. E o padrão de Deus é top, porque ele é Deus. Então essa lei que manifesta o caráter de Deus, ela apresenta para nós o ideal de Deus para a nossa vida. Mas ao contrário de nós termos prazer nela, nós sem Cristo a quebrávamos, a desobedecíamos. E qual era a consequência disso?
A consequência disso é que nós nos tornamos escravos. Escravos de quê? Do pecado, que é a transgressão da lei. O pecado é errar o alvo. O pecado, diz o breve catecismo, é a falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei. Veja, essa é a realidade do homem sem Deus. Ele é um escravo. É muito comum nós ouvirmos pessoas falando de liberdade e dizendo que liberdade é fazer o que quer. Sou livre. Faço o que eu quero. Será que faz o que quer? Você acha que um alcoólatra faz o que quer? Você acha que um homem promíscuo faz o que quer? Você acha que um homem corrupto, ele faz o que quer? Então, a Bíblia vai nos mostrar que o pecado é uma espécie de senhor cruel que nos escraviza. Pastor Hernandes, ele tem uma frase que ele diz assim: o pecado nos leva mais longe do que a gente quer ir. Ou seja, eu posso chegar e dizer assim: eu vou pecar. E tem gente que faz isso. Ele planeja o pecado. Ele planeja quando vai pecar. E ele planeja quando vai se arrepender. Tá viu? Eu peco porque eu estou com vontade de pecar, mas depois eu me arrependo e Deus perdoa. É como se fosse assim. Eu planejo o pecado, planejo a confissão, planejo o arrependimento e planejo o perdão de Deus. Não é assim. O pecado, ele nos leva mais longe. Às vezes, uma pessoa pode planejar o pecado, mas ela não pode planejar as consequências do pecado. Está entendendo? A pessoa pode planejar, eu vou fazer isso, é um pecadinho, mas ele não sabe aquilo que vai causar aquele pecado. Então, esse pecado, ele nos escraviza, mas o texto vai dizer que o Espírito Santo, ele nos liberta. Ele nos liberta da lei do pecado e ele nos liberta da lei da morte. Qual era a nossa realidade antes de Cristo? Antes de Cristo, nós olhávamos para a lei e nós dizíamos: eu não dou conta. A lei reflete Deus. Eu peco contra Deus e eu mereço a morte. Mas o que é que Cristo fez por nós? Presta atenção nisso. Isso é importante você entender isso. Vou fazer uma pergunta. O cristão deve obedecer à lei ou não deve obedecer à lei? Sim ou não? Sim? Ou não? O crente obedece à lei ou não obedece à lei? Obedece à lei, sim. O crente obedece à lei, não. É sim ou não? É sim e não. O que é que o crente não obedece mais na lei? O crente não obedece mais na lei os princípios de que ele deve sacrificar animais. Por que ele não obedece? Porque Jesus já cumpriu isso, porque aquilo ali era uma sombra da obra de Cristo. Então, isso são aspectos cerimoniais da lei que foram cumpridos em Cristo, porque tipificavam Cristo. Esse aspecto o crente não obedece. Mas, às vezes eu puxo algumas coisas e depois eu tenho que... Pois não, senhor, para continuar. Sacrificar animais. Minha não. É.
choca. Realmente choca. Mas, mas existe o aspecto da lei que nós chamamos de moral que deve ser obedecido. Se a gente não deve matar, a gente não deve roubar, a gente não deve ser idólatra, a gente não deve cobiçar, a gente deve honrar pai e mãe, a gente não deve tomar o nome do Senhor Deus em vão, etc. Esses são aspectos morais da lei que não foram abolidos pela morte de Cristo. Oi? Os 10 mandamentos. E é interessante que Jesus aprofunda isso, lá em Mateus 5. Jesus diz assim: vocês ouviram, não adulterarás? Só eles entendiam adulterar o quê? Uma pessoa casada ir para a cama com outra pessoa que não é o cônjuge e ter relação. Jesus disse: eu porém vos digo, se alguém olhar para uma mulher com a intenção impura, já adulterou. Está escrito, ele ampliou, ele aprofundou. Não matarás, não matarás. Ouviram? Ouviram. Se alguém difamar o irmão, ofender o irmão, não precisa nem arma. Ele já matou. Aí veja, esses princípios da lei, eles continuam. Só que, voltando, a lei dizia que eu devia obedecê-la, mas eu não consigo dar conta. E a lei chega para mim e diz: você vai morrer, porque você é um pecador. O que foi que Cristo fez? Cristo, ele morreu na cruz por nós, pagando o preço do pecado, mas não apenas isso, Cristo obedeceu perfeitamente a lei. Quando eu creio, quando você crê em Cristo, o que acontece? Os méritos, isso aqui é uma aula. Se você tiver dúvida, pelo amor de Deus, pergunte. Os méritos daquilo que Cristo fez são aplicados a mim. É por isso que Deus olha para um crente e mesmo tendo plena consciência de que aquele crente é pecador, Deus não lança aquele crente no inferno. Por quê? Porque os méritos de Cristo foram creditados àquele crente. Teologizar um pouquinho, mas só para você entender. Aquilo que os estudiosos chamam de obediência ativa e obediência passiva de Cristo. Talvez não seja a melhor expressão, mas foi o que eles conseguiram. Né? O que é a obediência ativa de Cristo? Foi Deus cumprindo totalmente a lei. O que é a obediência passiva de Cristo? Foi Deus morrendo na cruz. Então, quando a gente crê em Cristo, os méritos do que Cristo fez são creditados a nós. E qual é a consequência disso? O Espírito Santo vem habitar em nós. O Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado. E o Espírito Santo vai nos capacitar a obedecer a lei. Mas por que a gente deve obedecer a lei no seu aspecto moral? É para ser salvo? Hã? Sim ou não? Não. É porque é salvo. Se você e eu formos obedecer a lei para sermos salvos, a gente não dá conta. Porque Tiago disse que quem quebrou um princípio da lei quebrou tudo. Misericórdia. Você quebrou um, quebrou tudo.
Então, a nossa obediência à lei é resultado de uma obra do Espírito, é resultado de uma regeneração, é resultado de uma resposta de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez. E aí eu devo obedecer à lei de Deus, não para ser salvo, porque nós somos salvos por causa do que Cristo fez, mas nós obedecemos à lei porque somos salvos. E mais, obedecer à lei, olha esse detalhe aqui, e se deleitar nela. Presta atenção. Porque às vezes uma pessoa pode obedecer, mas de má vontade, né? Não tenho que mentir, meu Deus. Não vou ter que mentir, nem uma mentirinha. Nem uma mentirinha branca. Deus. Não vou ter que fraudar nem um pouquinho. Com os impostos no valor que são, nem um pouquinho, Deus. Meu Deus. Não vou poder falar mal do meu próximo. Tem um mundo inteiro para falar mal de mim e só eu para falar mal do mundo. E eu não posso. Eu não posso jantar o meu irmão. Não posso. Meu Deus. A ideia, irmãos, é mais do que buscar obedecer pela ação do Espírito. A ideia é obedecer e ter prazer nela. Sabe por quê? Porque aquilo vai ser para o nosso bem. A lei reflete o caráter de Deus. Exatamente. Aquilo que a gente já tem falado aqui na igreja. A salvação. Salvação, irmãos, eu coloco isso, acho que no estudo dessa semana, do grupo pequeno. Salvação não é aquele bilhete que você compra e guarda. Vou assistir Vingadores Ultimato. Tem uma fila lá de não sei quantas pessoas. Aí você compra para não sei que dia. E guarda. Tal dia eu vou. Exemplo. Tá? Salvação não é isso. Não é um bilhete que a gente compra e guarda. Quando for entrar no céu, a gente entrega para o porteiro e as portas se abrem. Salvação é uma realidade mediante a qual o caráter de Cristo está sendo moldado em nós. O céu vai ser o quê? Vai ser uma consequência de uma salvação que nos alcançou. O céu vai ser o quê? Os pedagogos gostam tanto de usar essa palavra, pelo menos gostavam. Vai ser a culminância da obra de Deus. É isso. Então, salvação, irmãos, é uma realidade que nós já experimentamos agora, mediante a modelagem do caráter de Deus em nós, pelo seu Espírito, mediante o qual nós buscamos obedecer à lei de Deus e nos deleitar nela. Mas quem nos capacita é o Espírito Santo, tá? Não adianta alguém chegar e dizer: a partir de hoje eu vou ser crente com a minha força, eu tenho a força. Você não tem a força coisa nenhuma. A sua empolgação e a minha empolgação, se não houver a graça de Deus, a gente não consegue. Então a gente tem que ter determinação, a gente tem que tomar decisões, mas quem nos habilita a obedecer à lei, quem nos liberta da escravidão do pecado, é o Espírito. Por isso que João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Perguntas? Tranquilo? Carlos? Noético. Certo?
Certo. Carlos está falando, que eu estava falando sobre o efeito noético do pecado, e ele está usando o efeito noético da regeneração, ou seja, agora nós temos a mente de Cristo, né? A mente de Cristo vai sendo moldada em nós, o caráter de Cristo vai sendo moldado em nós, exatamente. Então, a gente caminha, e aí a gente vai para o penúltimo aspecto, que é esse aqui. Nós vimos que o Espírito Santo é aquele que nos ensina pela sua palavra. Nós vimos que o Espírito Santo, ele nos liberta do domínio do pecado. Ele nos capacita a obedecer à lei de Deus por gratidão, não para ser salvo, mas porque é salvo. Porque a gente vai entender o seguinte, que a nossa obediência, por melhor que seja, ela é imperfeita. Não é verdade, irmãos? Então, assim, se tiver um tantinho assim, se a gente pudesse dizer isso, de pecado em nós, que não for perdoado, a gente vai para o inferno. Se a gente for querer a salvação pela obediência à lei, se tiver um grau de desobediência, a gente vai para o inferno. Então, o caminho não é esse. O caminho é Cristo, o caminho é a salvação pela graça, e a obediência da lei é uma resposta pela ação do Espírito Santo, em gratidão por aquilo que o Senhor fez. Mas aqui nós temos um outro aspecto. O Espírito Santo, ele proporciona aos cristãos vida e paz. Vamos ler aqui Romanos 8:6, por favor, vamos ler juntos? Porque o pendor da carne dá para morte, mas o do Espírito para a vida e paz. O que é pendor, irmãos? Oi? Não. Pendor, não é penhor. Pendor. Oi? Oi? Finança? A inclinação, exatamente. Exatamente, presbítero Jorge. Inclinação. Aqui tem uma equação espiritual. Simples. Qual é a equação? A pessoa carnal, a pessoa com a mente voltada para a carne, ela vai praticar os pecados da carne. Carne aqui significa o quê, irmãos? O que significa carne aqui? Natureza humana frágil, pecadora. O texto está dizendo, então, que a inclinação da nossa natureza humana pecadora. Como é que ela se manifesta? Gálatas 5, 19 a 21, está lá. Como é que a minha carne se manifesta? Gálatas 5, 19 a 21. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Está ali, os pecados. É assim que a nossa carne se manifesta. Tá? Vamos imaginar, isso nunca vai acontecer. Mas vamos imaginar que o diabo fosse se aposentar. Estou cansado. Já tentei muita gente, já infernizei a vida de muita gente, vou me aposentar. Isso nunca vai acontecer. O diabo vai ser punido e lançado no inferno, e vai sofrer no inferno. Mas se o diabo decidisse se aposentar, uma hipótese que nunca vai acontecer, você e eu continuaríamos pecando. Sabia disso? Hoje a gente vive numa época de transferência de responsabilidade, né? É a transferência de responsabilidade e amenização de erro. O indivíduo tem uma prática de um bandido, mas não pode chamar de bandido. Tem que dizer que ele é um indivíduo em conflito com a lei. Né? O indivíduo tem comportamentos. E claro, eu já falei isso, mas nos treinamentos na quinta-feira. O indivíduo tem comportamentos violentos. Há muitas enfermidades no mundo? Há. Mas o que é mais fácil hoje? Doutores. Diagnosticam a doença no menino.
Claro que há doenças, e muitas, e há distúrbios. Mas como é que se explica a violência dele? Com a doença. Então o que é que faz? Droga o menino. Eu estou falando isso de maneira bem superficial, irmãos. Não vou entrar no mérito dessa questão. Então dopa o menino, bota um monte de remédio para ele ficar zen. Já descobriu a violência dele. Já descobriu porque ele gosta de dar um murro na cara. Já descobriu porque ele pratica atos ilícitos. É porque ele é doente. Leva para o médico e medica. E aí todos os pecados vão se transformando em quê? Em doença. E a gente vai se afastando das nossas responsabilidades pelos nossos pecados e vamos nos tornando simplesmente vítimas. Vítimas do nosso organismo, vítimas da sociedade, vítimas da família, vítimas do governo, vítimas. Ninguém tem culpa de nada, a culpa é do outro, a culpa é da doença, a culpa é da patologia, a culpa são dos meus pais, a culpa é do governo, a culpa é da sociedade. Eu não tenho culpa, eu sou uma vítima. Isso é uma tendência, uma inclinação muito presente hoje, né? Muito presente. É, exatamente. Aí veja, só que o texto vai dizer que a inclinação da carne, e é carne, tudo isso eu falei, essa volta enorme, né? Porque eu estou falando, se o diabo, nunca isso vai acontecer, mas se ele se aposentasse, a gente ia continuar pecando. Por que ia continuar pecando? Por causa da nossa inclinação. Um parêntese, voltando, já disse, mas explicando. Eu não quero dizer que não há enfermidades de vários tipos. Eu não quero dizer que não há enfermidades que mexem com o comportamento da pessoa. Você vive numa sociedade hoje em que um elevado número de pessoas sofrem de depressão e ansiedade. Isso é um fato. Eu lido com pessoas assim. Eu aconselho pessoas assim. Eu lido com isso. Os médicos lidam com isso. Eu não estou querendo dizer que isso não existe, irmãos. Claro que há. O que eu estou querendo dizer é a gente atribuir os pecados e os distúrbios de comportamento, todos eles, ou ao meio social ou à doença. E a gente se torna irresponsável. Ou sem responsabilidade. Não é assim. Veja que o texto diz que o pendor da carne dá para morte. Mas o do Espírito gera o que, irmãos? Vida e paz. Qual é a ideia? A ideia é, a carne escraviza, o Espírito liberta. A carne, presta atenção, produz tormento, o Espírito produz paz. A carne gera morte, o Espírito gera vida e paz. Ou seja, uma pessoa que está andando de acordo com as inclinações da carne, ela está caminhando para a morte, e morte eterna. Mas a vida do Espírito não elimina a possibilidade de pecar. Sim, não elimina. Mas nos confere o poder de não pecar. De pecar e de se arrepender. E o que o Espírito Santo promove em nós? Promove em nós vida. O que é vida? O que é vida? Comunhão com Deus. Conexão com Deus. O que é morte? Separação de Deus. Deus é a fonte da vida. O pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito produz vida e produz o quê? Paz. É por isso que a paz é o árbitro do coração. Certo? Então, a meditação transcendental não vai lhe dar uma verdadeira paz. Vou para a céu. Vou em paz. Estou em paz. Vem para o trânsito, se alguém der uma buzinada atrás, alta, a paz foi embora. Né?
Se descer lá o colégio 15 de novembro, em direção ao IBN, nos dias do semáforo, que colocaram ali, e de repente você está lá, quase naquela praça da Bíblia, o seu carro estacionado, a paz foi embora. Né? A paz vai embora, ó. Não é essa paz, irmãos. É uma paz que excede a todo entendimento. É uma paz que traz quietude ao nosso coração. Paz aqui é relacionamento íntegro com Deus, conosco mesmos e com o próximo. E terminar, me dei 5 minutos, eu vou terminar esse estudo, 5 minutos. O Espírito Santo transforma os cristãos à imagem de quem? De Cristo. Há uma frase que eu gosto do pastor batista Martin Luther King, aquele grande lutador pelos direitos civis. Ele dizia mais ou menos assim: eu não sou tudo o que eu queria ser. Eu não sou tudo o que eu deveria ser. Mas uma coisa estou certo: eu não sou mais o mesmo. Em Cristo Jesus, nós estamos sendo transformados. Vamos ler? 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo está dizendo que Deus opera uma transformação em nós. E essa transformação que Ele opera é a imagem de Cristo. E essa transformação é operada pelo Espírito Santo. O que é que Paulo está dizendo? Que os cristãos, eles estão sendo transformados, esculpidos, trabalhados, moldados, conforme o caráter de Cristo, conforme a imagem de Deus. À medida que eles contemplam a glória do Senhor, a beleza do Senhor, eles vão sendo transformados. A imagem de Cristo revelada na palavra. Eu já falei isso. Por que o texto diz que nós contemplamos como por espelho? O espelho da sua casa você vê tudo direito. O espelho no primeiro século era de metal polido. Você olhava para o espelho e não conseguia ver bem o seu rosto. Paulo está dizendo que a gente ainda contempla como por espelho. A gente não é tudo aquilo que nós deveríamos ser. A gente não vê perfeitamente a imagem de Cristo em nós. Mas o Espírito Santo está nos transformando. Amém, irmãos? Ele está transformando você. Você é crente, o Espírito Santo não desiste de você. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 8:29, que Deus nos predestinou para sermos o quê? Conforme a imagem de seu Filho. Deus lhe predestinou para você ser parecido com Jesus. E quem faz isso é o Espírito Santo. Vamos ler a conclusão? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé e vamos ler juntos? Os filhos de Deus não se encontram ao léu da morte, percorrendo do destino ou se orientando pelos mapas astrais das sugestões esotéricas e supersticiosas tão comuns a esta época mística. Viver no Espírito é aceitar a direção sábia do Senhor que orienta toda a caminhada cristã. Só corrigindo, os filhos de Deus não se encontram ao léu da sorte. Ok? A nossa vida está sendo dirigida, conduzida. Se estivermos em submissão à palavra do Senhor, estamos sendo conduzidos pelo Espírito. Vamos orar?
Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e por esse momento aqui. Te agradecemos pela oportunidade de conhecermos mais quem o Senhor é. Ó Deus, nós não queremos ter um conhecimento somente teórico do Senhor, um conhecimento somente intelectual. Nós queremos conhecer a tua palavra e conhecer o teu poder. Nós queremos conhecer intelectualmente a tua palavra, mas nós queremos e precisamos experimentar o poder da tua palavra, experimentar o Espírito Santo. Senhor, tu nos conheces, nós não nos conhecemos o suficiente, nós não nos conhecemos tudo o que deveríamos nos conhecer, porque somos fracos, porque fomos atacados pela queda, porque levamos as consequências do pecado, mas o Senhor nos conhece. Pedimos que o Senhor continue a nos moldar, pedimos que o Senhor continue a nos ensinar, pedimos que o Senhor continue a nos capacitar a obedecer a tua palavra. Pedimos que o Senhor continue nos dando vida e nos dando paz neste mundo tão agitado, tão cruel. Pedimos que o Senhor continue nos transformando, nos moldando à imagem do teu Filho. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus acompanhe, irmãos. Até a noite. Próximo estudo, a gente vai falar sobre ser cheio do Espírito. É esse o tema do próximo estudo.